Olá, olá, turma! Como tá a cabecinha de vocês por aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Sad Nerd e esse é mais um Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões, pensamentos aleatórios e coisas que eu penso durante a noite que eu provavelmente deveria deixar na minha cabeça, mas eu resolvi fazer um podcast. Já no início do episódio, eu gostaria de lembrar vocês de seguir o @Argonauta Podcast no Instagram, no YouTube Music e no Spotify. Compartilhem o podcast e avaliem aqui nas plataformas, deem like no Instagram, comentem, vocês têm um espaço de comentário aqui embaixo no Spotify, então podem comentar à vontade, também lá no YouTube podem comentar à vontade que vou estar lendo todos os comentários. Pessoal, no episódio de hoje, caso vocês tenham percebido, né, o episódio de hoje é um Navegando Entre Linhas. Sim, galera. Hoje vamos estar falando de uma música. No caso de hoje, vai ser um álbum inteiro, porque sim, porque eu quis. E vamos conectar algumas ideias, vamos debater um pouquinho sobre o que o álbum fala, interconexões que a gente pode fazer com outras obras. É interessante a gente fazer essa reflexão, esse momento de pensamento para que a gente possa perceber que músicas são obras muito mais complexas do que simplesmente ouvir uma musiquinha e rebolar a bunda. Acho que a gente pode fazer reflexões um pouco mais sofisticadas também em relação a isso. O episódio de hoje vamos falar sobre o álbum Carranca, da nossa queridíssima Urias. E eu já vou citar as fontes desde o início, porque aí eu vou explicando elas ao longo do episódio. As minhas fontes vão ser o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, que é um filósofo francês, homem negro, que esse livro foi lançado em 1952, então é um livrinho já com seus bons 70 anos. E o livro Lugar de Negro, de 1982, da queridíssima Lélia Gonzalez, que se você ouviu os episódios passados, eu já citei a diva, então vamos falar um pouquinho sobre as queridíssimas produções da nossa querida. Primeiro eu queria falar um pouco sobre Carranca, para quem não conhece essa obra. Se você não conhece, terminando esse episódio, vai lá ouvir. Ele é um álbum maravilhoso para se ouvir direto. Ele não é non-stop, né? Non-stop, dando uma explicação. É o álbum que você ouve do início ao fim, só que ele não tem essa sonoridade de passagem de uma faixa para outra. Não parece que você tá mudando de música. Um álbum que é assim, é o Diretoria da Tasha Tracy, se eu não me engano. Tem um delas, que é uma capa verde, não tô lembrando o nome agora, mas ele é non-stop também. E o meu atual, que eu tô amando muito, é o Fenomenal, da Lia Clark. É um álbum de funk non-stop maravilhoso, que se você coloca ele no início, quando você chegar no fim, não parece que a música mudou, parece que é a mesma música. Porque ela emenda uma faixa na outra. É muito legal. Carranca, ele não é um álbum non-stop, mas ele tem uma história que é muito concisa. Então, você começa a ouvir o primeiro interlúdio e você vai até a última faixa, né, Voz do Brasil. Ele conta uma história muito redonda, é muito legal. É aquele álbum para você ouvir num ônibus, num momento de pausa, que você vai ter momentos para refletir também. Esse álbum ele foi lançado pela Urias, que é uma cantora, uma mulher trans, negra, é muito famosa nesse ambiente da cultura queer brasileira. Ela, inclusive, é uma grande amiga da Pablo Vittar, nossa queridíssima drag. A Urias, ela é mineira. Ela é reconhecida nesse mundinho musical pelo rap e algumas coisas do funk, mas principalmente pelo rap e eletrônica, que ela trabalha muito. O álbum de estreia dela foi o Fúria,
que tem bastante do rap. Depois ela lançou Her Mind, que é um álbum majoritariamente em inglês e muitas faixas em espanhol também, que ela mexe com eletrônica. Em Carranca, ela já traz uma proposta muito diferente. Esse álbum foi lançado em outubro de 2025 e ele só pelo nome, né? Carranca, ela já muda muito o que ela já havia fazendo em outras faixas. O Carranca faz referência a uma escultura que é colocada na frente das embarcações com o objetivo de proteger dos maus espíritos. Então é uma metáfora de força e proteção que atravessa toda essa narrativa da obra. Para quem não sabe, não tá lembrado, lembram daqueles barcos vikings que sempre tem já falo dinossauro, ó, um dragão, alguma figura, uma sereia, sempre tem essas figuras logo na primeira parte do barco, que é para proteção da tripulação. Esse álbum, ele é composto por 14 faixas, que dessas 14 faixas, 3 são interlúdios, que são narrados pela Marcinha do Corinto, que é uma mulher trans que ela tem muita relevância na noite paulista. A Marcinha do Corinto, ela é muito famosa pelos shows, principalmente ela fez muito sucesso lá fora, acho que ainda faz. Ela é para quem quer conhecer essa história da noite LGBT, a Marcinha do Corinto é um grandiosíssimo nome. Ela é uma mulher com uma história belíssima. Inclusive, tem um episódio dela no podcast Transex in the City, que é com a Charmy Money. É um podcast muito legal, super recomendo. Tem um episódio que ela conta a história dela pra Charmy. Não vou lembrar o nome do episódio específico, mas pesquisem lá, não tem tantos episódios. Mas assim, muito boa, a história dela é uma história muito bonita. E faz todo sentido com a narrativa do próprio álbum ser a Marcinha do Corinto. Esse álbum, ele transita entre o rap, o R&B, o jazz, o groove, a eletrônica. Eu particularmente acho que ele tem muito do R&B. O R&B é em si um gênero musical que foi criado e é sustentado por figuras negras, então a Cisa canta muito R&B, né, lá fora. No Brasil, a gente tem a Led de Luna, que faz uma brincadeira do R&B com o soul e o MPB, então é bem legal esse estilo, recomendo. E esse álbum, ele apresenta, de forma metafórica, principalmente nos interlúdios, como foi essa colonização brasileira que é aliada com a disseminação da falácia de uma liberdade. Então, como essa liberdade ela é sustentada pela e para a dominação e exploração dos povos africanos e originários. Quando a gente para pensar nesse imaginário que a gente tem de uma identidade nacional brasileira, a gente tem essa liberdade como uma das principais bandeiras na nossa história. Por exemplo, na bandeira de Minas Gerais, se eu não me engano, tem a liberdade ainda que tarde, né? Esse lema, que foi um lema da Inconfidência Mineira. A gente vai encontrar essa narrativa da liberdade ao longo de toda a história. Não só uma liberdade nacional, então uma liberdade do Brasil ser um país soberano e independente, mas uma liberdade de corpos, uma liberdade da própria identidade. Essa coisa da liberdade ela é muito presente, principalmente na cultura europeia e que vai ser trazido no Brasil e vai ser colocado, por exemplo, o Brasil é conhecido lá fora por uma liberdade sexual, então o Brasil é sempre vendido com pouca roupa, você pega quem quiser, o carnaval que a gente vai falar depois aqui, que a Urias trata bastante nesse álbum. O Brasil, ele é conhecido quase como uma terra da libertinagem, aqui eu tô colocando algumas aspas. Essa liberdade de você ser quem você quiser, é um país da miscigenação, então essa liberdade dos rótulos de raça, ela vai tratar esses temas ao longo do álbum. E é interessante também, o que eu queria comentar, a própria capa do álbum. A capa do álbum, ela é uma arte que foi feita à mão pelo pintor Isaac de Souza Salles, que é um artista plástico que trabalha com o afro-surrealismo. E nessa capa a gente consegue ver a figura
da Urias envolta por diversos símbolos de religiões de matriz africana, conectando metáforas de passado e futuro. E ao longo das músicas, como também tem no álbum, a gente vai ter algumas referências aos orixás e a deuses egípcios. Então, nos orixás a gente vai ter Oxalá, Iemanjá e Yansan, e nos deuses egípcios a gente vai ter figuras como Horus e Ptah, que são figuras bem importantes na mitologia egípcia. Agora eu queria entrar em algumas faixas para a gente comentar mais profundamente. Eu não vou comentar todas, senão o episódio vai ficar com 80 horas, mas eu queria comentar alguns highlights pessoais que eu gostaria de fazer. Numa primeira faixa, a gente tem Oração, Interlúdio, que ela é a sexta faixa do álbum, em que a Marcinha do Corinto, ela declama, né? Em breve chegaremos aos altos platôs da Etiópia, onde tudo começou, onde não há lugar para a guerra e ninguém conhece a palavra raça, onde a chuva purificadora cai para lavar nossos pés das cinzas dos nossos lares e do sangue dos nossos irmãos e irmãs. É interessante essa própria questão da figura da Etiópia. A Etiópia, ela é um país de um continente africano que é cercado de um simbolismo muito forte, porque foi lá onde foram encontrados os registros mais antigos de presença humana. Então, ele é considerado um dos possíveis berços da humanidade. E é interessante que ele também é o único país do continente africano que não foi colonizado. Então, ele também é um emblema de resistência e ancestralidade. Então, é muito interessante a gente pensar que ele é o berço, provavelmente o berço da humanidade, onde surgiram as primeiras figuras humanas, e também é uma terra que representa essa não dominação europeia. Há pessoas que dizem que teve uma pequena colonização que foi lá acho que no período entre guerras, ou no período acho que foi no período entre guerras e um pouco no período da Segunda Guerra Mundial pela Itália, mas foi um período muito pequeno para ser considerado de fato uma colonização, acho que foram cerca de 5, 6 anos só. Se a gente comparar com outros países que têm uma dominação hegemônica dos países europeus e até, por exemplo, Estados Unidos, o Japão colonizou alguns lugares também. Isso não se classifica necessariamente como uma colonização, seria uma dominação de território, então a Etiópia ela tem esse espaço quase como sagrado de uma resistência nativa. E é interessante que a Urias ela afirma que, inclusive, tem uma faixa que se chama Etiópia, que esse país ele foi inspiração para ela, porque a gente consegue refletir sobre o início da humanidade. Então ela diz: se no início todos eram negros, então ninguém era negro. E é interessante como a gente tem essa questão da diferenciação de raças que vem depois, posteriormente com essa diferenciação racial dos europeus. Então você vai ter os vermelhos, que são os povos originários, indígenas, os amarelos, que são os asiáticos, o negro, o branco. E como no início da humanidade, você não tem isso. Todo mundo era igual em questão de raça. Claro que depois você pode ter uma certa diferenciação cultural em classes, mas raça não era uma questão. Então, como é bonito a gente pensar no início da humanidade em que todo mundo era igual. E que depois a gente vai tendo essa visão do preconceito e da diferenciação em raças e dessa. Porque a grande questão aqui não é a diferenciação de você, uma pessoa é branca, uma pessoa é negra. É você hierarquizar isso e colocar um como melhor que outro. Porque a simples classificação de pessoas não é necessariamente um problema, né? Se a gente parar pra pensar, classificar pessoas em feminino e masculino não é por si só uma questão. Mas você colocar o masculino como superior ao feminino, aí a gente já tem uma coisa um pouco mais complexa. E isso se vale para qualquer outra forma de classificação que a gente vai fazendo. Então, essa própria forma de ausência de distinção racial colonial implicaria nessa inexistência de opressão.
E a gente pode apontar como uma possibilidade do reconhecimento que o próprio Fanon ele vai colocando ao longo da obra Pele Negra, Máscaras Brancas. Que a máscara branca é uma analogia que é lhe dada na teoria crítica, principalmente na psicanálise, dessa máscara que você coloca, que você oculta o seu verdadeiro self, né, a sua verdadeira. Não vou colocar essência, mas não é essência, a gente não tem uma essência por si só, mas que você oculta a sua verdadeira pessoa dos outros, e você coloca essa máscara que te faz um outro personagem se colocando em questão ao outro, né? E é interessante isso, máscara branca, pele negra, que ele vai falar desse lugar da pessoa negra que tem que colocar uma máscara branca, então essa questão do vestir essas opressões coloniais para que você possa ser quase uma figura do bom negro, sabe? Da pessoa negra que é subserviente, que se coloca a favor dessa estrutura opressiva racial e que em vai estar de acordo com isso, e não de acordo de, não, eu acho ótimo ser racista, vamos lá, mas num lugar de eu abaixo a cabeça para isso, ser submisso a essa estrutura. E quando você coloca que uma ausência de raça, a gente abre um espaço para que você não tenha essa distinção entre eu e o outro, então você consegue se reconhecer no outro. E, né, abrindo aqui, puxando sardinha para a teoria crítica, que né, acho que vocês perceberam que é um tema que eu gosto muito de falar, é um horizonte que a gente pode considerar as outras pessoas iguais em condição humana, reconhecer elas e sermos reconhecidos. Então a gente permite uma reconstrução de autoestima e uma afirmação de uma humanidade. O Fanon, ele diz isso porque tem um trecho bem marcante da obra dele que ele diz estar, eu não lembro se é ele ou uma outra pessoa, mas acredito que seja ele tá passando e vem um menininho branco com a mãe dele e diz, olha mãe, um negro. E ele fica com isso na cabeça, tipo, o que que faz essa criança olhar pra mim e diz, olha mãe, um negro. Tem muita coisa imputada dentro dessa fala de você ver a outra pessoa não como um homem, tipo, olha mãe, que bonito esse homem, olha mãe, a roupa desse homem. Você tá imputando que ele é uma pessoa negra, que é diferente de você, ele é um outro. E quando você faz essa separação de eu e um outro, em outros episódios eu trato disso, né, do, do meu grupo e do outro grupo, do Insiders e do Outside, né, daquele livro que eu cito para vocês dos estabelecidos e dos outsiders, tem muito dessa questão de eu enxergar com humanidade só quem tá no meu grupo. E aqui a gente vai colocar um grupo bem específico, racializado, né? O meu grupo branco é humano e o outro grupo de pessoas negras, é, asiáticas, né, amarelas e indígenas como um outro. E um outro que eu não considero numa condição humana. E na teoria crítica, eles tratam isso de você não ser reconhecido, essa falta do reconhecimento te atrapalha, cria um obstáculo na própria construção de um reconhecimento próprio e numa construção de autoestima. Então, por exemplo, eu numa condição de homem LGBT, quando me enxergam como um outro e como uma pessoa que não tem vontade própria de construção de família, que não é visto numa condição humana de uma pessoa que pode estar viva e tem que estar viva, numa pessoa que é sempre visto como um outro, um apartado das condições sociais, então é o, é o gay engraçado, é o bifestinha, é a sapatão caminhoneira que quer ser homem, tudo esses arquétipos e esses estereótipos que desumanizam e colocam essas pessoas numa margem, e é que eu tô colocando, né, eu tô fazendo um parênteses enorme,
você faz com que essas pessoas não se enxerguem com uma autoestima válida, humana. Então, e é isso que a gente vê tanto numa questão racial de pessoas negras com dificuldade de se reconhecerem como bonitas e válidas e dignas de amor, de serem vistas como objeto de afeto e não só desejo. E é a mesma coisa, uma coisa muito parecida no caso, para pessoas LGBTs, então dignas de uma condição de existência, dignas de serem vistas como bonitas, mesmo performando feminilidade. É interessante como essa construção vai sendo de eu só consigo me enxergar a partir do olhar da outra pessoa. Se você passa a vida inteira alguém te falando que você é um lixo, você não consegue se constituir como uma pessoa que se acha boa. E aqui eu, saindo um pouco até do tema do episódio, é bem tenso a gente querer colocar como, ai, se ache bonito, ninguém tem que falar pra você o que você vai ser. Mas de certa forma as pessoas dizem, se a sua infância inteira as pessoas te disseram que você não é bom o suficiente, como você vai conseguir constituir uma autoestima boa o suficiente no futuro para que você se ache bom o suficiente para as coisas? Se todo mundo diz que você é um merda a sua vida inteira, como você não vai se achar um merda? Então, é complicado isso. E quando a Urias coloca isso, se no início todos eram negros, então ninguém era negro, você abre uma possibilidade de um reconhecimento de si do outro numa condição humana e digna de afeto. Que a gente sabe, e se você não sabe, vou te dizer aqui, a comunidade de pessoas negras, e aí não sou eu como uma pessoa branca imputando isso, mas né, no que é dito por próprias pessoas negras e estudos, tem uma dificuldade de reconhecimento de beleza e reconhecimento de afeto. Mulheres negras são. E aqui, né, quando a gente pensa a Urias, pensando isso, uma mulher trans preta, você colocar, ela colocar essa mensagem de uma abertura de reconhecimento, uma abertura de possibilidade de afeto, a gente está falando de uma pessoa de um grupo de pessoas que são colocados à margem e não é dada a possibilidade de afeto e de reconhecimento numa condição humana. Então, é muito interessante esse ponto. E até que a faixa continua, e é que eu queria citar mais um pouco, ela diz: lá aqueles que compartilham o mesmo sangue não traem uns aos outros, e existe apenas uma lei, do amor. Comeremos juntos, de vasos quebrados comeremos em paz. É muito legal essa parte de vasos quebrados comeremos em paz, porque tá todo mundo um pouco ferrado. Tá todo mundo um pouco traumatizado. O trauma faz parte, né, da construção como humanos. Não um trauma, você não conseguir sair na rua, mas certas formas, certos não, certos limites, isso constitui de certa forma um trauma, né? E é legal como isso faz parte de nós e a gente consegue conciliar e sustentar esses traumas, esses conflitos internos para que a gente consiga se ver numa condição de irmãos mesmo, numa condição humana de a gente tá todo mundo fudido, tá todo mundo ferrado, então a gente vai se apoiar nesse momento, sabe? É interessante que esse ideal ele vai sendo constituído em um contraponto a essa ruptura radical que o Fanon constrói, porque busca ressignificar esses estereótipos que foram impostos aos corpos negros. Quando a gente pensa ao culto da mulata, ao culto dessa mulher negra sensual, ele é transformado em endeusamento. O Eldorado que ela fala em outras partes, dessa figura do Eldorado, de uma terra de prosperidade, e de como o Brasil é vendido, né, como essa terra da prosperidade, da beleza, e esse carnaval como uma festa de celebração dessa liberdade e da figura da mulher negra, como uma figura sensual. Então, a gente pode entender essa faixa como uma zona de reconhecimento em que você coloca em contraposição a opressão e essa subjugação racial.
em que você transforma todos esses símbolos coloniais, essa questão da raça, numa potência de resistência e afirmação identitária, né? De sim, eu sou uma pessoa negra, e sim, eu posso resistir a partir disso. Inclusive, eu queria citar uma frase do Fanon, em que ele diz: como assim? Quando então eu tinha todos os motivos para me odiar, detestar, rejeitavam-me? Quando então devia ser adulado, solicitado, recusavam qualquer reconhecimento? Desde que era impossível livrar-me de um complexo inato, decidi me afirmar como negro. E é muito bonito que ele vai fazendo essa construção, né, da criança falando para ele, mamãe, olha só, um negro. E de que sim, ele fala, sim, eu sou uma pessoa negra e que todas essas coisas que vocês pensam de mim, de nós, não dizem a respeito de quem eu sou de fato e que eu posso, a partir disso, construir uma identidade negra que será resistência e que vai vir a partir da luta dos meus ancestrais. Então é muito bonita essa construção. E é interessante como a Urias, ao longo do álbum, ela vai construindo esse ambiente de liberdade e, em certa medida, ela cita o carnaval, principalmente na faixa Voz do Brasil, que eu acho que é assim, que é a faixa mais famosa, se eu não me engano, assim, não sei de números, mas a faixa mais memorável desse álbum, em que ela cita o carnaval, né? Voz do Brasil foi uma rádio, um canal de rádio, né, que era usado como uma forma dessa validação da democracia racial e construção de uma identidade brasileira. Então, depois vocês pesquisem um pouco sobre o que falava, né? Tem vários artigos que falam sobre esse programa Voz do Brasil. E a Urias, ela traz como principal figura esse carnaval. E a que eu queria trazer a perspectiva da Lélia Gonzalez sobre o carnaval, que ela traz no Lugar de Negro, que é uma crítica ao como o carnaval ele é constituído como um local de construção e validação da democracia racial. Para quem não sabe, a democracia racial foi um conceito que foi desenvolvido. Ele foi desenvolvido no livro Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire, que é um livro de 1900 e pouquinho, que é um livro muito famoso em toda a literatura sociológica brasileira, e que depois, né, por exemplo, com o Florestan Fernandes, eles vão desmistificar essa questão, mas o mito da democracia racial ele é muito presente na nossa cultura, que, eu já disse em episódios passados, ela é marcada por uma violência racial. A gente tem a Constituição dessa miscigenação brasileira a partir de violência e abuso sexual. Porém, a gente tem no nosso imaginário de que pessoas brancas e pessoas negras vivem em uma comunhão harmônica e perfeita, em que, todo mundo, não existe branco e preto no Brasil, é todo mundo brasileiro, é todo mundo miscigenado, e a partir disso você tem né, essas frases horríveis e racistas que são ditas ao longo da história brasileira, então frases horríveis como, todo mundo tem um pezinho na senzala, essas coisas que acho que muita gente já ouviu, de um reforço dessa democracia. Então, ao invés da gente lembrar que o Brasil ele é constituído a partir de uma violência racial, a gente coloca isso de lado e coloca, não, no Brasil tá tudo certo. E a Lélia Gonzalez, ela traz isso como um sintoma da neurose brasileira. Essa neurose é o sentido psicanalítico mesmo desse conflito interno que se tem, em que a gente tem como identidade brasileira de um país que foi constituído a partir de muita violência, mas que ao mesmo tempo tenta constituir uma identidade nacional a partir dessa miscigenação. Então a Lélia Gonzalez, ela vai colocando isso
dentro dessa constituição do carnaval como um momento em que você tem essa objetificação do corpo negro e retira ele da humanidade, como a gente pensa, por exemplo, na figura da globeleza, essa figura da mulata, né? Então, essa mulher negra, sensual, que tem uma bunda grande, bonita, tem um corpo muito bonito, esse corpo violão. Então, essa mulher negra que samba, que mostra a identidade nacional. Você não tem necessariamente, que aí é o que a Lélia Gonzalez vai falar, uma valorização da figura dessa mulher negra. Você tem uma objetificação dela, e aí a gente tem coisas diferentes. Você valorizar a mulher negra, você colocar ela como uma mulher poderosa, uma mulher que é guerreira, mas que é colocada em condições de subserviência e subjugação, que colocam ela numa figura de só abaixar a cabeça, e que a partir disso é colocado também essa mulher negra como tem que ser uma mulher forte, uma mulher guerreira, e a gente a partir disso lê a estrutura brasileira como misógina e racista, mas no carnaval a gente coloca isso como, olha como essa mulher negra, ela é bonita, ela é essa imagem do Brasil. E é interessante que a gente valoriza os corpos negros apenas como objetos de prazer e consumo, o que vai reforçando essa desumanização. E até a própria figura do homem negro, né? Esse homem bonito que a gente tem na cabeça, esse homem trincado, que é sensual, que vai pegar um monte de mulher no carnaval. E a gente tem esse imaginário que vai convergir com esse pensamento do Fanon de uma experiência que ele fala, essa experiência vivida do corpo negro, que ela é marcada por uma constante recusa de reconhecimento. Então, você não tem o reconhecimento como humano, você tem um reconhecimento como um objeto, algo a ser consumido, usado e descartado. Quando o Fanon ele afirma o corpo negro, que o corpo negro e a identidade se constituem por essa interação, que ele diz que a gente faz parte do mundo, a gente cria o mundo e por ele a gente é criado, esse gesto ele afirma o negro como uma resposta à recusa colonial, uma reivindicação de humanidade, e que vem a partir desse trecho que ele diz: caso-me com o mundo, eu sou o mundo. O branco nunca compreendeu essa substituição mágica. O branco quer o mundo e ele o quer só para si. Ele se considera o senhor predestinado deste mundo. E aqui ele tá falando disso, né, desse pensamento colonial de que tudo tá ao bel prazer do branco europeu, e que tudo que vem com essas terras, tudo que vem com o território é posse dele. E aí vem a posse dos corpos, vem a posse dos recursos da natureza, aí a gente pode falar de um monte de coisa relacionada a isso, da questão ambiental, por exemplo. E quando o colonialismo ele compreende esse mundo como seu por direito, e esse direito exclusivo, ele coloca todas aquelas pessoas que não se encaixam nessa ontologia humana. Então, pessoas negras não são humanas porque vivem de uma forma diferente, pessoas indígenas não são humanas porque em algumas culturas, por exemplo, havia a antropofagia, por exemplo, né, que é essa cultura de você consumir seres humanos. Eles são vistos como indignos de humanidade. Então, tanto os sujeitos quanto o próprio mundo, eles são reduzidos a objetos de utilização de pessoas brancas, e principalmente pessoas europeias brancas. E essa contraposição entre a apropriação cultural colonial e a afirmação negra revela um núcleo de disputa mesmo, que é transformar o corpo e o mundo em espaços de reconhecimento, resistência e liberdade, em vez de manter eles simplesmente como mercadorias e objetos de troca. E não troca em que eu vou trocar com, mas eu vou trocar por. Então é quase uma manutenção de um pensamento escravocrata, em que eu não vou reconhecer a mulher negra como uma pessoa. Eu ia falar como mulher, mas mulheres ainda assim são vistas como objetos na nossa cultura. Então, não é nem vista como gente. Eu vou utilizar ela como uma moeda de troca por prazer.
eu vou utilizar ela como moeda de troca para que eu não seja visto como racista. E aí a gente tem, por exemplo, discursos como, eu não sou racista, eu tenho amigos negros. Os seus amigos negros estão sendo utilizados como moeda de troca para que você não, para que não seja imputado em você um pensamento racista. Mas eu não sou racista, porque na minha família tem pessoas negras. O seu passado, o passado da sua família é colocado como moeda de troca para que você não seja responsabilizado pelas suas ações. E é interessante como esse pensamento, principalmente dessa construção racial e identitária brasileira, fica muito claro quando a gente pensa na letra de Voz do Brasil, que é a faixa final, né, que é a faixa que encerra o álbum, e ela traz uma reflexão sobre essa imagem propagandeada que o Brasil tem, tanto como país, a partir acho que dos anos 50, né, que é vendido lá fora, quanto hoje em dia, inclusive, que ele realiza, quando a gente pensa nesse mito, no meio da democracia racial, ele realiza um acordo, ele fala, é isso mesmo, aqui é o país do futebol, é o país da caipirinha, é o país do samba, é o país da miscigenação, é o país da sexualidade, não é à toa que o Brasil né, é um grande mercado de turismo sexual, porque a gente tem essa imagem vendida. Eu queria ler um pouco da letra que a Urias canta. Ela fala: peito, bunda, grana, puta, festa, droga, carnaval de rua, tudo muito bom, tudo muito bem, pra jogar no bicho, pra fuder também. Topless, caipirinha, samba e futebol, um biquíni cortininha pra tomar um sol. A gente tem. Quando eu fui falando, provavelmente veio na sua cabeça essa imagem totalmente do Brasil, até essa imagem que é vendida junto com o funk, né? Também, que não é uma crítica ao funk especificamente, mas como a gente teve uma construção imagética, né? Da bunda, do shortinho, do biquíni brasileiro. E é interessante que essa canção, ela mobiliza todo o pensamento. Nossa, canção, parecia um idoso falando, mas essa música, ela mobiliza toda essa sexualidade exacerbada, o verão tropical, que é vendido lá fora. E é interessante a gente pensar que, aí eu vou trazer, eu vou abrir um parênteses e vocês vão entender onde eu quero chegar. O último censo, ele diz que 56% da população brasileira é negra. Então, quando a gente cria essa representação de um povo feliz e integrado, a gente está legitimando uma farsa de uma suposta igualdade racial. Mas quando a gente vê na prática, a gente vê o contrário, a gente vê uma alienação, uma exploração, dor. E o Brasil, ele é marcado por uma escravidão histórica, pela violência, pela exploração e pela corrupção. E o que eu estou falando não é novidade para ninguém. Só que a forma como a gente vende lá fora é uma forma como, de certa forma, a gente está se vendo. E quando a gente tem uma análise mais profunda, e eu não tô falando para que a gente veja o Brasil só como um país horrível, é um país que é fundado na violência sexual, então somos resumidos a isso. Não. Mas quando a gente se recusa a ver isso, a gente está se recusando a ver muitas outras coisas. A gente está se recusando a ver como a gente tem sim, ainda segregação racial no Brasil, e aqui eu queria trazer o termo sistema capitalista, supremacista branco, imperialista, da Bell Hooks, que eu já citei em outro episódio, em que a gente sim tem, de certa forma, um apartheid, não é à toa que favelas são constituídas majoritariamente por pessoas negras, é um, é um território, sim, racializado. Quando a gente pensa em bairros como Jardins, Leblon, Perdizes, são bairros, Higienópolis, são bairros marcados majoritariamente pela presença branca de classe média é um pouco óbvio, mas branca principalmente, em que são frequentados por pessoas negras para prestação de serviços. E aqui eu queria contar uma historinha que, se você não é de São Paulo, você provavelmente não vai saber.
Quando teve a construção da linha amarela de metrô, que é uma linha privatizada, ela vai da Vila Sônia até a Luz. E a penúltima estação é Higienópolis, você tem República e Higienópolis Mackenzie. Que Higienópolis Mackenzie é a estação que deixa dentro do Mackenzie, né? Que é uma grande universidade privada de São Paulo. E nessa a Estação República, ela faz, que a República dá no centro de São Paulo, você faz baldeação com a linha vermelha, que, caso você tenha o mínimo conhecimento de São Paulo, ela sai de Corinthians e Itaquera e vai até Palmeiras Barra Funda, então ela conecta 2 estádios de futebol, ela passa pela Sé, passa pelo Tatuapé, Brassermoca, Brás, então é uma linha de povão, gente, a linha que conecta a Zona Leste com a Zona Oeste, né, e passa pelo centro de São Paulo. Quando a gente você estava tendo essa discussão da ligação da linha vermelha com a linha amarela, você está falando de, ó, o povão tem que sair da Zona Leste para ir trabalhar na linha amarela, que a linha amarela é Faria Lima, Paulista, Pinheiros, né, que depois de Pinheiros aí você consegue fazer a ligação pro Morumbi, pra Vila Olímpia. Então, ela é uma linha que você pega, gente, é cata pobre. Eu chamo carinhosamente a linha vermelha de cata pobre, porque ela pega as pessoas e vai levar pra Sé, vai levar pra República para poder distribuir para as pessoas irem trabalhar. E as pessoas, né, as queridíssimas pessoas que frequentam a linha amarela, que principalmente da estação Higienópolis Mackenzie e tal, falavam, ai, agora a gente vai ter ligação com esses pobres. Ai, aí eles falavam, né, que ia aumentar a insegurança, que ia aumentar o crime e tal. Por que vai aumentar o crime, meu anjo? Porque é um monte de pobre que precisa ir pra sua casa. Porque, né, você quer que a diarista vá na sua casa como? Ela vai como pra sua casa, né? Vai de ônibus, né, junto? Não, ela vai de metrô junto com outras pessoas. No metrô deu uma facilitada. Por mais que, né, seja lotado, dá uma ajudada. Você quer que o seu porteiro, o entregador da sua comida, o diarista, a pessoa que vai consertar, o encanador que vai consertar a pia da tua cozinha, eles vão como pra ir? Eles vão de metrô. Só que é essa coisa de assim, o pobre vai ter acesso ao meu espaço. Então, quando a gente pensa, quando eu tô falando de territórios racializados, é isso. Como essas pessoas brancas de classe média não estavam querendo que pessoas negras acessassem aquele espaço. E é interessante que durante essa discussão você teve, não, mas tudo bem, a empregada é parte da minha família, né? A gente trata como se fosse família. Tá, só que você não quer que ela acesse o mesmo espaço que você? Porque o que aconteceu? Você tem pessoas, assim como eu, que saem daqui da Zona Leste e vão pro Pátio de Higienópolis, que vai pra Paulista, que vai pro pro JK, que vai pro Iguatemi. Eu uso o metrô para acessar esses espaços. E é interessante como são espaços que não são vistos como dignos de serem acessados por pessoas, principalmente negras e pobres. E sobre essa perspectiva do carnaval, né, que reforça essa democracia racial, a Lélia Gonzalez, ela tem um trecho que ela diz no livro dela. O mito que se trata de reencenar aqui é o da democracia racial, e é justamente no momento do rito carnavalesco que o mito é atualizado com toda a sua força simbólica. E é nesse instante que a mulher negra se transforma única e exclusivamente na rainha, na mulata deusa do meu samba, que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente, que é se eu não me engano, uma marchinha de carnaval. É interessante que a presença da mulher negra é ocultada o ano inteiro. É a diarista que não é vista, porque tem que entrar pelo elevador de serviço. É esse trabalho invisível que é feito. É a mulher que tem que sair das periferias para cuidar da família de outra pessoa na Zona Sul.
E essa pessoa, ela se torna no carnaval um símbolo e um sinônimo de brasilidade e sensualidade. É uma presença que ela é recalcada, e aqui eu tô usando o recalque do Freud, né, que é tudo isso que é colocado no que aquilo que não consegue ser lidado e é colocado no inconsciente, então a gente oculta isso, ela aparece numa forma de objetificação. Então a gente anula o sofrimento, anula a dor vivida para dar visibilidade a uma felicidade idealizada e encenada. E aqui é interessante como eu quero fazer um grande parênteses, que isso me lembra muito como a gente tem essa questão da mãe. É a mãe que toma lapada o ano inteiro. Nossa, é a mãe que se fode, principalmente mãe solo. A gente sabe que mães solos no Brasil, né? Assim, gente, 56% da população brasileira é negra. E acho que 51, 52% da população brasileira são mulheres. Então a gente consegue, né, numa ordem lógica, entender que a maior parte da população brasileira são de mulheres negras. Mulheres negras que, sim, são mãe solo e que, sim, tem que viver nessa imagem de levar paulada o ano inteiro para no Dia das Mães é colocada como ai, mãezinha, ai, guerreira, a lutadora, tal. E que ela não deveria ser colocada só nesse lugar de assim, ela é a mulher que tem que sofrer calada, porque ela sofre, mas ela é mãe, então ela tem que sofrer, tem que ir lá, né, levar paulada o ano inteiro, mas que ela sorri, que acima de tudo ela tá feliz, que ela traz felicidade, que ela tira do dela para dar para os filhos. Gente, nenhuma pessoa, não tô nem colocando como mulher, tal, nenhuma pessoa deveria ter que fazer tanto sacrifício. Seja para os filhos, seja por que for. Ela não deveria ter que abdicar da própria felicidade, abdicar do próprio sossego, abdicar das próprias condições de existência para o outro. É claro, a gente, né, pais têm que fazer sacrifício para a criação dos filhos, mas mulheres negras é colocado um fardo ainda maior em cima. Enfim, fechei o parênteses. Voltando, outra coisa que a Lélia Gonzalez trata é a figura da bunda. E é engraçado como até hoje a gente tem a bunda como o Brasil, né? Não é à toa que a gente tem aquela cirurgia do Brazilian Butt Lift, que é a BBL, que é uma cirurgia que ela aumenta a bunda quando você tira se eu não me engano, né? Você tira gordura de partes do corpo e coloca na bunda pra você ficar com a famosa bunda bumbum de pêssego, né? E é interessante como a gente tem essa figura da bunda da Globeleza, da rainha de escola de samba. É quase a bunda como um símbolo nacional. E a Lélia Gonzalez, ela diz, é importante ressaltar que o objeto parcial por excelência da cultura brasileira é a bunda. E é interessante como a construção desses símbolos nacionais estão relacionados a uma ancestralidade negra para sustentar esse imaginário racial. Então, ela diz, né? Na hora de mostrar o que eles chamam de coisas nossas, é um tal de falar de samba, tutu, maracatu, frevo, candomblé, umbanda, escola de samba e por aí afora. Quando querem falar do charme, da beleza da mulher brasileira, pinta logo a imagem de gente queimada da praia, de andar rebolativo, de maneios no olhar, de requebros e faceirices. E no final é isso, né? O símbolo do Brasil é tudo que é negro. Mas o que é negro não é valorizado no, integralmente como deveria ser e no cerne da cultura brasileira. Ela ainda continua. A gente deixa de ser marginal para se transformar no símbolo da alegria, da descontração, do encanto especial do povo nessa terra chamada Brasil. E é que eu quero emendar numa frase do Fanon. Sua metafísica, ou, menos pretensiosamente, seus costumes e instâncias de referência foram abolidos porque estavam em contradição com uma civilização que não conheciam e que lhes foi imposta. E é legal que, no final, é isso. O Brasil
A gente tem números enormes de intolerância religiosa com religiões de matriz africana, mas é nas músicas de escola de samba que a gente tem a exaltação de figuras da Umbanda, do Candomblé. A gente renega a condição de humanidade a mulheres negras o ano inteiro, e é na época do carnaval que a gente exalta elas como uma figura de beleza e isso que é o Brasil. A gente fala mal do Brasil o ano inteiro e quer utilizar o que é lá de fora, mas é no momento do carnaval que é o biquíni brasileiro, a bunda brasileira, a caipirinha, o vamos lá, vamos pro Brasil. E é isso, né? Esse imaginário que a gente tem, e não só o imaginário racial, né? A gente tem que lembrar também que o Brasil, ele é, por quase 2 décadas consecutivas do Brasil, que Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Aí a gente tem que lembrar que tem países do mundo em que é crime ser uma pessoa trans, mas no Brasil que é você tem a retificação do nome, você tem retificação do nome, né? A validação dos documentos, que em tese não deveria ser um problema. Você tem pessoas trans sendo mortas diariamente de formas cruéis, e a gente está liderando, acho que pelo 16º ou 17º ano consecutivo. E também é o Brasil que mais é o país que mais consome conteúdo pornográfico sobre pessoas trans. Então, é uma visão de ojeriza, mas de ao mesmo tempo objetificação e desejo. E com tudo isso em mente, é um país que, em certos momentos, quer exaltar as figuras que oprime, que quer vender que é igualitário, mas que não iguala. É um país que quer colocar panos quentes em tudo e dizer que tá tudo bem, ao invés de fato, olhar para dentro e se confrontar com os próprios monstros. E aqui eu não tô dizendo só de figura nacional do país, eu tô dizendo da gente, da dificuldade de nós como próprios indivíduos, de olhar para dentro e perceber não só os nossos defeitos, mas os nossos preconceitos, e trabalhar nisso. A gente prefere colocar panos quentes e ocultar isso a partir de frases como: ah, eu não sou homofóbica, eu tenho amigos LGBTs, eu não sou racista porque minha mãe é negra, e outras frases, né, que são um cúmulo. A gente cria esse imaginário de um Brasil inexistente, um Brasil etéreo. E eu gostaria de finalizar todo esse pensamento e tudo aqui que eu trouxe com um último trecho da Urias, que ela diz: eu também quero ir pro Brasil. É que é bonito esse Brasil, né? Esse Brasil do samba, esse Brasil da igualdade, esse Brasil que é muito bonito, esse Brasil que tá tudo muito bom, tudo muito bem, né? E como curiosidade, no ao vivo, a Urias, né, canta essa parte, né? Eu também quero ir pro Brasil. Ela faz a agachadinha que a Virgínia fez, que ela fez primeiro, né, na passagem de coroa da Paula Oliveira para ela, quando ela tomou posse como rainha de bateria da Grande Rio, mas que também ela tentou emplacar ao longo dos ensaios. Eu não sei se ela fez na apresentação final no Sapucaí, mas enfim, ela faz essas agachadinhas. E é interessante que eu parei para pensar isso depois. O quanto isso é irônico, a Virgínia ter feito isso, a Urias fazer isso, né? Por mais que ela estivesse tirando sarro. Tem uma frase da Virgínia que ela citou numa entrevista, acho que pro Léo Dias, inclusive. Gente, esse momento é pura fofoca. Eu sou bem fofoqueira, então vocês que aguentem. Que ela recebe críticas, né, de que ela não utiliza a visibilidade dela para falar de movimentos sociais, de pautas do que tá acontecendo e tal. E ela diz: ah, mas eu não preciso falar disso, porque o meu dia a dia, ela faz alguma coisa assim, né, tipo, o meu dia a dia eu vivencio essas pautas, eu sou uma mulher,
o meu namorado é negro, né? O Vini Júnior. Então eu não preciso falar disso. E aí a gente entra naquele debate que a gente estava conversando. De essa democracia racial que você não precisa. É como se. Ah, mas é óbvio. Tipo, eu vivencio isso. Então, assim, pelo fato dela ter um homem negro ao lado dela, isso faz dela uma pessoa consciente, isso faz dela uma pessoa aliada ao movimento negro. E eu não tô falando que a Virginia é racista, mas não necessariamente. Você ter uma pessoa negra ao seu lado não te faz menos racista, não te faz uma pessoa aliada da outra antirracista. Então, é interessante isso, ligando duas coisas, né? Que quando a Urias faz essa agachadinha, é quase como se estivesse tirando sarro, não só da agachadinha por si só, mas de todo esse arquétipo que a Virginia representa de uma população que observa isso, as lutas sociais, todos esses movimentos, como simples coisas. Ah, mas é óbvio que eu não sou tal coisa pelo simples fato de que você está ao lado de pessoas que pertencem àquele grupo. E só para dar um. Eu não poderia deixar de citar essa faixa, que ela também conversa com tudo que a gente está falando aqui, que é a faixa Vênus no Ar, que a Urias, ela canta em certa medida na porta do hotel, na porta do céu, negra. Perguntam como e por quê. E ela vai falando, negra, cabelo alto, cabelo pro alto e quadril largo. Me perguntam como eu levantei desse chão, processo de criação, quantas músicas terão. Aqui ela fala nessa questão dessa valorização da música, só quando você tem premiação, e dessa figura negra que é colocada como um espetáculo. Não é à toa que o nome é Vênus no Ar, que remete a Vênus de Otentonte, que foi, como foi chamada, a Sarah Bartman, que foi uma mulher africana transformada em uma atração de circo em Londres e Paris no século XIX. Ela era exibida como espetáculo para multidões que queriam observar os glúteos dela. E é interessante que mesmo depois que a Sarah morreu, o cérebro dela, o esqueleto e os órgãos sexuais, eles permaneceram expostos em um museu em Paris até 1974. Os restos mortais dela só retornaram ao continente africano em 2002, a pedido do Nelson Mandela. Então, é interessante como é isso, né? É um corpo negro que é objetificado, um corpo negro que é usado, e é um corpo negro que é colocado como atração. Ele é atrativo e é colocado como atração. Então é isso, gente. Para finalizar, né, a gente consegue entender como Carranca tem essa múltipla crítica, né, do colonialismo, do ocultamento, do estigma contra pessoas negras, da hipersexualização dos corpos e da falsa valorização de aspectos culturais afro-brasileiros para simplesmente sustentar esse mito da democracia racial. Em algumas faixas também a Urias ela questiona a própria indústria musical e que trata a arte como um simples consumo instantâneo, né? Principalmente nessa faixa, a voz do Vênus no Ar. E eu queria finalizar com uma frase do Fanon, que ele diz: sem passado negro, sem futuro negro, era impossível viver minha negridão. Sem a gente entender como a gente chegou até aqui, como Brasil, e sem a gente entender aonde a gente vai como Brasil, a gente não tem como construir uma identidade brasileira que seja factível com a realidade, e principalmente a gente não consegue reconhecer figuras negras como humanas e não consegue reconhecer a importância de pessoas negras na constituição da história brasileira. O Brasil, ele é negro, o Brasil, ele foi e sempre foi negro e sempre será negro. O Brasil é o Brasil do samba, é o Brasil do carnaval, é o Brasil que sim é marcado pela violência sexual contra mulheres negras, é o Brasil da corrupção, é o Brasil de belezas naturais,
É o Brasil da praia, é o Brasil do funk, do samba, do frevo, do brega. É o Brasil de muita coisa boa, mas também de muita coisa podre que a gente tem que trabalhar em cima. É isso, gente. Eu acho que é um episódio né, diferente dos outros, então eu espero que vocês tenham gostado, que eu espero ter bagunçado um pouco a mente de vocês, ou ajudado a organizar algumas ideias. É isso, gente. Um abraço e até a próxima semana. Esse foi o Argonauta de uma Mente Confusa, seu podcast de reflexões. Se alguma ideia ficou reverberando, se algum verso te atravessou, então a viagem valeu a pena. A gente se encontra na próxima travessia. Até mais. Tchau!